Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que comer este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com este questionamento feito pelos judeus. Como é que Jesus pode dar a sua carne a comer? É a pergunta que está no coração deles. E é muitas vezes a pergunta que está também no nosso, porque como é que nós compreendemos a Eucaristia? É muito importante que nos perguntemos. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que a essa pergunta dos judeus, Jesus não responde diretamente, mas ele continua afirmando aquilo que até então estava a afirmar. Por que isso? Primeiro, porque ele tem consciência de que aqueles que estão perguntando, muitos dele, por mais que ele explique, eles não vão compreender. Não porque não têm inteligência para tanto, mas porque não estão abertos à compreensão daquilo que Jesus está dizendo. Estão fechados, achando que já sabem tudo. Muitas vezes podemos também ser assim, achar que já sabemos tudo e por isso nos fechamos à verdade que nos é apresentada a cada dia pelo Senhor. Depois, queridos irmãos e irmãs, um outro fato é que Jesus ele vai continuar afirmando porque é a verdade que ele está a afirmar. Esta verdade ele não pode fazer concessão, não pode tirar um pedaço da verdade para ser aceita e assim perder a essência da verdade. Ele continua a dizer o que é a verdade. E isso nos leva a compreender também que a resposta que é dada a essa pergunta dos judeus, ela vai ser dada com a experiência. É através da experiência que nós vamos compreender como é que Jesus dá a sua carne a comer. É comendo, é experimentando, é comungando com o Cristo, comungando do seu corpo e do seu sangue, da sua vida, é que nós vamos compreender como é que ele dá a sua carne. Não existe uma resposta feita. Esta resposta nós vamos encontrando na experiência que vamos fazendo com o Senhor a cada dia, na experiência que fazemos de comungar o seu corpo e sangue na mesa do altar, mas também na vida, quando nós colocamos em prática aquilo que nos ensina a Eucaristia Sagrada. E aí, queridos irmãos e irmãs, a afirmação importante que Jesus faz no Evangelho vai dizer que quem come deste pão, deste vinho, tem a vida eterna, quem comunga do seu corpo experimenta a vida eterna. Uma afirmação muito importante que Jesus faz no Evangelho é quando ele diz que quando nós comungamos do seu corpo e do seu sangue, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Essa palavra permanecer, que é uma palavra tão bonita, que é ficar constantemente. Não é estar em alguns momentos, mas é estar constantemente. Por isso, quando nós comungamos, o Senhor se faz presente na nossa vida naquela hora, mas nos convida a fazer com que esta presença se prolongue na vida. Por isso, nós somos chamados a, comungando no altar, comungando na igreja, a viver em permanente comunhão com Cristo no nosso dia a dia. Faremos isso na medida em que vivermos a nossa vida, orientar a nossa existência a partir dos ensinamentos do próprio Cristo. Na medida em que nós fazemos isso, nós tornamos a nossa vida uma vida eucarística, eucaristizada, porque é de completa ação de graça, é de viver
não somente sobre a nossa vontade, mas é de experimentar, viver a vontade de Deus, a comunhão com Ele, que nós nos comprometamos a ser homens e mulheres da Eucaristia, que vivem uma vida transfigurada pela Eucaristia, que vivem uma vida de bondade, de partilha, como a Eucaristia tão bem nos ensina. O Cristo que nós comungamos, Ele se deu inteiramente a nós, nos convida a no amor fazermos também esta entrega nossa pelo bem dos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus bondoso, o que vos pedimos hoje permanece em nós, para que nós, permanecendo em vós, possamos experimentar uma vida cheia de sentido e ajudar os irmãos e irmãs que caminham conosco a se alegrarem também e buscarem permanecer sempre em vós. Conduz, Senhor, a nossa vida a esta permanência no seu amor. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus, que Ele ilumine a sua vida. Permaneça nele e Ele permanece em você.